Palavra, palavrinha. Palavrão, palavrão. Olá, aqui no Palavrão, Palavra, Palavrinha, eu utilizo a palavra criativa para acordar emoções e pensamentos adormecidos e despertar a coragem de sonhar acordado. Sou a Tânia Cristina Dias, escritora e psicóloga, e escrevo histórias para crianças e adultos, porque acredito que a palavra tem o poder de criar todas as coisas neste vasto universo. No Palavrão, eu vou contar histórias de gente grande, bem grande. Vamos conversar sobre aqueles temas que precisam ser ditos e demandam muitas e apropriadas palavras. A história de hoje é sobre o amor. E por que logo o amor estaria no episódio Palavrão? Porque amor é uma palavra muito grande. É mesmo um palavrão. E nessa história eu vou contar sobre o que o amor é capaz. E aí, tem coragem para escutar? O Casamento, de Tânia Cristina Dias. Arlindo amou Zulica a vida inteira. Porém, não teve como assumir o amor que sentia. Não por falta de coragem, mas por falta de condições mesmo. Ainda namoravam escondido quando a família fez a escolha do casamento por ele. Fazer o quê? Era assim. As famílias se arranjavam, se escolhiam, da melhor forma para o filho. Para Arlindo, escolher a Rosa, moça simples, cheia de aprendizado, educada para casar. Sabia cuidar da casa, administrava bem a vida financeira e, de certo, cuidaria com zelo do Arlindo. Aceitou Arlindo como quem aceita um destino imposto pela vida. Nunca se queixou. E Arlindo honrou a escolha dos pais. Resoluto, feito cordeiro, mas feliz, feliz mesmo, não foi. Ao casar, aceitou outra proposta da família: ir trabalhar com o tio, em uma empresa que este era gerente. Mudou-se para o Rio de Janeiro e lá se foi, Arlindo, com sua jovem esposa, morar em terra carioca. Enfrentou o calor todos os dias, refrescava-se quinzenalmente aos sábados que não trabalhava, na praia de Copacabana. Água de coco, sanduíche que Rosa preparava, picolé e passava a manhã e o início da tarde vendo o mar. Olhar posto no horizonte, como a esperar não sei o que, surgir de lá. Saudade. Depois teve filhos, e quando esses chegaram, sim, isso era alegria genuína, do tipo que nos arromba o peito e não larga. Antônio, Aloísio, Leda e Laura, nomes que escolhera anos atrás. Trabalhou mais, comprou mais água de coco, picolé, fralda e cadernos para a escola. Os filhos cresceram, saíram de casa e também se casaram. Diferente do pai e da mãe, cada um com sua própria escolha. Alguns foram felizes e os outros não. Um dia, depois de muito trabalhar, tingir, cozer, cozinhar, Rosa morreu. Cumpriu muito bem seu destino. E Arlindo continuava quinzenalmente na mesma praia, no bar do Joca, que agora era do Júnior, bebendo água de coco e a pousar os olhos no horizonte sem se cansar. Zulica chorou muito tempo a saudade de Arlindo, ora escondida e ora sendo vista. Nunca assumiu para ninguém o verdadeiro pretexto de tanta lágrima. Podia ser cólica, podia ser a vida que é triste mesmo, e podia ser tantas coisas. Ao casar com o noivo aprovado por sua família, não teve muitas expectativas. Valdemar era caminhoneiro, viajava muito e parava pouco em casa. Era um homem prático e um pouco além do seu tempo. Contentava-se com a casa arrumada, boa comida. Zulica pôde trabalhar além dos afazeres da casa. Foi costureira, confeccionou modelos de estrangeiro para mulheres ricas. Administrou a vida e o tempo. Cuidou bem e amou os filhos, Leda, Laura, Antônio e Aloísio, nomes que sempre gostara para filhos, e que um dia prometera ao homem que amara na mocidade. Disse a Arlindo que se um dia tivessem filhos, seriam esses os nomes. A vida também passou entre fios de linha, tecidos, passado a ferro, saídas e chegadas do marido, que de tanto trabalhar sentado, criou um corpo pesado, barriga grande, a atrapalhar o volante. E morreu de repente, entre uma curva e outra da estrada. No velório, as pessoas se amontoaram.
os amigos de longa data, um representante da empresa que o marido trabalhava, coroa de flores, os filhos com seus filhos e Zulica sentada em uma cadeira, à espera do desfecho da história do Valdemar. Cumprimentou conhecidos e desconhecidos, abraço dos filhos e alento dos netos. Tantas mãos estendidas que nem sabe mais quantas, até que viu uma mão conhecida. Conhecida não, amada. Olhou para cima e se assustou ao ver Arlindo no velório do Valdemar. O que fazia ali? A mão firme segurou a dela, posou a outra mão por cima e disse: "Sinto muito, Zulica." Ela entendeu que não foi por acaso que ele estava ali. Arlindo soube do acidente do Valdemar por um primo dele, que morava na mesma rua que a Zulica. Soube que o velório se estenderia à espera de um filho do morto, que morava no estrangeiro. Não teve dúvida. Viajou do Rio para Minas e naquele final de semana não esteve em Copacabana a contemplar o horizonte. Passado o tempo do luto, Arlindo se declarou para Zulica. Não era bem uma declaração, não é mesmo? Na verdade, para nenhum dos dois isso era novidade. O tempo fora um parênteses nessa história, um longo parênteses. Em tempos remotos era comum obedecer aos pais e não tinha ressentimento nisso. Arlindo disse que sempre pensara nela, a vida toda. Soube pelo primo do casamento, do nascimento dos filhos e que ficara viúvo há 5 anos. Viveu uma vida ordeira depois de aposentado. Gostava dos filhos e netos e ligava com periodicidade para o primo, que sempre discreto arrumava entre um assunto e outro um jeito de falar de Zulica. No dia do acidente, Arnaldo ligou para Arlindo fora de hora e fora de dia. Oi, Arlindo, como está? Bem, Arnaldo, e você? Aconteceu algo? Fica tranquilo, Arlindo, tudo bem por aqui. É que me sobrou um tempinho aqui para conversar. E entre uma conversa e outra, sendo sempre discreto, deixou escapar. Você veja, Arlindo, como a vida é. O Valdemar, tão bom motorista, topou hoje cedo com uma carreta. Lá pro lado de Governador Valadares, estão dizendo que quem estava pilotando a outra carreta era um rapazote de 22 anos, sem experiência. Deixou o Valdemar numa situação terrível. Foi desenganado pelo tal doutor. Estão dizendo que de hoje ele não passa não, viu? Arlindo, do outro lado da linha, foi falando com uma vozinha difícil de traduzir sentimento. Que história, primo. Que história. Olha, eu preciso desligar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Semana que vem a gente se fala. Certo, fique bem aí. Pode ligar se quiser. Conta comigo. E assim, sem mais conversa, os primos colocaram o telefone no gancho. E depois daquela ligação, Arlindo já não era mais o mesmo. Distraía-se fácil, esqueceu a panela no fogo e foi 1 hora mais cedo buscar o neto no inglês. A filha que morava no sobrado em cima ficou preocupada. Observou que o pai não dormira direito à noite e foi na casa dele bem cedo. Perdeu o sono, pai? Não preocupa, menino. Isso é coisa de velho. Que mala é essa aqui? Que tanto de roupa é essa em cima da cama? Doação pro sul do país, por conta da enchente. Mas tem roupa nova aqui, pai. Que mala pesada. Foi dizendo e conferindo o peso. É pra viagem, filho. Que viagem assim de repente? De repente é na sua ideia. Tô indo ver o Arnaldo. Meu primo lá do Alipe de Melo. Tem tanto tempo que quero fazer isso. Como assim vai viajar e nem avisa pra gente? E eu lá preciso da sua autorização? Já lhe pedi bênção? E assim, Arlindo se enfiou no carro. Despediu dos filhos, deixou um agrado na cozinha de casa e encaminhou um WhatsApp para os netos. Os netos defenderam o avô. Os filhos ficaram desolados, sem entender a mudança repentina, imaginando a chegada de alguma coisa ruim. Arlindo foi sozinho, não quis companhia. Chegou na casa do primo, que o recebeu como quem recebe alguém para uma festa. Velório, condolências e espera. Muitas e repetidas viagens entre Minas e o Rio. E o que se manteve intacto foi o amor dele por Zulica. Com o tempo, Zulica, que não mais chorava, seguiu o rumo da sua história. Namorou discretamente Arlindo. E depois de 1 ano e meio, comunicaram a escolha pelo casamento aos filhos.
Estes se rebelaram, falaram mundos e fundos. Mais raiva ficaram ao saber que tinham nomes iguais. O jeito foi reunir todos os filhos, os cariocas e os mineiros, e dizer de forma clara: na nossa época, obedecemos nossos pais, honramos a escolha feita por eles. Porém, nós permitimos que vocês escolhessem quem quisessem para casar e viver a vida. Se são felizes ou não, é por sua própria competência ou falta de dedicação. Agora, somos nós a escolher. Casaram. Arlindo mudou de vez para Minas. Comprou uma casa muito grande para abrigar quem quisesse visitá-los. Com o dobro de filhos e netos era preciso. Hoje vivem a vida investindo em pacotes de viagem e rodam o mundo. Já não são jovens, já não são tão bonitos, mas o amor é inteiro, um do outro. E a coragem é um exemplo para quem quer aprender a amar. A Zulica continua se vestindo muito bem, gosta dos tecidos e novos modelos. E Arlindo nunca mais olhou com saudade para o horizonte. Seu olhar sossegou em contentamento. E aí, o que achou dessa história? Eu não sei se você que me escuta fez algum tipo de julgamento em relação à obediência. A obediência aos pais, a conformidade com alguns aspectos da vida e até se isso valeria a pena ou não. Eu penso que nos submetemos sempre a alguma coisa. A cultura que estamos inseridos é um bom exemplo disso, mas por vezes não temos consciência. Vamos de um extremo a outro. Hoje sofremos de egoísmo, falta de paciência, pouca percepção do que é compartilhar uma existência com alguém. E sob a capa da autonomia, individualidade, liberdade, trocamos gato por lebre. E é um Deus nos acuda, e que nos acuda mesmo. Como eu já vi, em anos de consultório, o arrependimento por uma precipitação. Isso acontece quando ampliamos a nossa consciência sobre o que é viver plenamente. Outro ponto dessa história é sobre a capacidade de amar. Não me confunda, não estou falando dos arroubos da paixão ou das provas de amor virtuais. Dessas que enchem as redes e são escassas em casa. Estou falando do verbo, na prática, diariamente. Esse raro, esse caro, essa capacidade humana de ultrapassar o próprio ego e se unir, fundir a um outro e ser um só. Espero que fique bem e seja contínuo em sua existência e que sejam prósperos os seus dias junto com quem você ama. Eu dedico essa história a Dona Leda, que um dia me contou uma bela história de amor. Aos meus pais, que souberam fazer dos seus dias um exemplo de amor de casal. E ao meu marido, que é fonte de inspiração diária na construção de toda uma vida em família. O podcast Palavra, Palavrão, Palavrinha tem a sua idealização, produção de textos, roteiro e voz, feitos por Tânia Cristina Dias. Produção de áudio e trilha sonora, Zaca. Projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Prefeitura Municipal de Itabirito. Se você quiser mandar um recado para nós, envie um e-mail para palavra, palavrão, palavrinha, @gmail.com. Até semana que vem.